Cristo permaneça reinando nas nossas vidas. E como é bom poder iniciar a semana na casa de Deus, para crescermos um pouco mais no conhecimento da palavra dele e assim conhecendo mais a próprio Deus, né? Oremos. Bondoso Deus, é maravilhoso poder estar na tua casa, poder desfrutar aqui da comunhão dos santos e poder ter um tempo reservado para estudar a tua palavra, como nós temos feito todos os domingos aqui na nossa escola bíblica dominical. Somos gratos a ti pela vida desses teus servos que incansavelmente têm vindo todos os domingos para crescerem no conhecimento da tua palavra. Eu desejo que o Senhor nos use poderosamente como canal de bênção aqui na igreja. Como a gente faz também todo domingo, apresentamos diante de ti essa caixa, com que tem nomes de pessoas que nós temos orado para que encontrem a salvação em Jesus Cristo. Sempre a gente pede que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos deles, para que leve a eles uma mensagem através do testemunho pessoal de vida. E é que através desse testemunho, essas pessoas sejam impactadas e que teu Santo Espírito os convença da necessidade de salvação, que eles se convertam e venham congregar em alguma igreja séria para te servir. Colocamos esse período aqui de aprendizado na Escola Bíblica Dominical, que seja realmente um período que a gente saia aqui mais maduro. Colocamos também o culto da noite, pedindo que a tua presença se manifeste, que seja marcante, visível, e que também vidas sejam tocadas, salvas e transformadas e edificadas. Nós oramos por tudo isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E finalmente, ou para alguns, ou tristemente, estamos chegando ao final do nosso estudo, da nossa epístola aos Hebreus, 13 capítulos, Como a gente viu, começamos quando dia? Outubro, foi isso? 29 de outubro. Nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses certinho, estudando aí os 13 capítulos e abrangendo toda a epístola de Hebreus. Foi um momento muito bom, Eu sempre digo, eu estou ensinando, mas estou aprendendo. Sempre que eu vou ensinar, vou aprender mais e mais, E tem sido bom para mim rever, essa apostila. Eu preparei, mas a gente deixa lá, depois a gente vai esquecendo. Quando a gente vai lecionando, a gente vai relembrando, e sempre coisa nova vai aparecendo, a gente vai cada vez mais crescendo, Então, estamos aqui finalizando hoje, vamos finalizar o capítulo 13 e a nossa apostila, quem tem a apostila na página 71. Lembrando, o capítulo 13 vai falar sobre as expressões de fé. Então, o capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. O autor explica o que é a fé nos primeiros versículos, depois ele ilustra a fé através dos personagens do Antigo Testamento e proezas que foram realizadas no Antigo Testamento. Tudo isso para ilustrar e para nos dar um ensino mais completo do que é fé. E aí ele vem no capítulo 12 e mostra que nós estamos vivendo a corrida cristã, a maratona da fé, como se fosse uma corrida de obstáculos, e nos mostra como vencer esses obstáculos, Passo a passo. A fé nos dá suporte para vencer, mas também mostra que a corrida da fé tem vários obstáculos. E agora no capítulo 13, o autor vai falar sobre as expressões de fé. E aí nós vimos os primeiros 6 versículos, ele mostra que a fé se expressa numa conduta virtuosa, algumas virtudes daquele que tem fé. Aquele que tem fé vai mostrar através de uma vida com virtudes. E o autor aqui ilustra, e nos deixa aqui registrado algumas virtudes, não são todas, porque a gente vai ver em Pedro, ele mostra que a vida de fé é uma associação de várias virtudes. Ele fala, juntando isso, coloca isso, coloca isso, coloca. E aqui o autor, ele nos dá uma lista de
5 virtudes, embora fica bem claro que são mais, né? Ele vai falar sobre amor, hospitalidade, compaixão, pureza e contentamento. Feito isso, vai mostrar também que a fé, além de se expressar numa conduta virtuosa, expressa-se numa vida de submissão. E vocês vão perceber que a divisão do versículo 7 a 16 é parecida com a divisão do versículo aqui 17, 18 ao 25, né? Que ele vai falar submissão à liderança, depois nós temos lá obediência à liderança. Ele vai falar submissão à doutrina pura, submissão a Cristo, obediência a Cristo e obediência à palavra, certo? Então, nesse bloco do versículo 7 a 16, ele vai falar sobre submissão, estar debaixo de uma missão. Submissão à liderança, versículos 7 e 8, submissão à doutrina pura, versículo 9, e submissão à rejeição de Cristo, versículo 10, e finalmente submissão às boas obras, versículos 15 e 16. E agora, finalizando o último bloco desse capítulo e da nossa apostila, do nosso estudo em si, que a fé é expressa em obediência. Fé é expressa em conduta virtuosa, a fé é expressa em submissão e agora a fé é expressa em obediência. Versículos 17 a 25. Então está aí, ó. Chegamos ao fim da carta. Antes de concluir, o autor dá algumas instruções e faz alguns comentários finais e roga que a bênção de Deus seja com seus leitores. Então, ele dá instruções finais, comentários finais e roga que a bênção de Deus esteja sobre os seus leitores, certo? Contudo, mesmo nesses pensamentos a êxodo, podemos ver resumidamente o desejo do seu coração. Qual é o desejo do coração do autor? Que sejamos obedientes aos outros, a Cristo e à palavra. E aí parece aqui meio contraditório, ser obediente aos outros, e vamos ver a que outros ele se refere. Então, pegando aqui o versículo 17 a 25, no último bloco, nós temos 3 divisões simples e objetivas. A primeira divisão encontra-se no versículo 17 a 19 e vai falar sobre a nossa obediência à liderança. Vamos lá? Versículo 17 a 19. Dá para ler aí, Alex? Dá para ler? Obedecei a vossos dias, sendo-lhes submissos, porque vieram por vossas almas, como quem há de prestar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não procederia outro. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos vossa confiança, sendo desejosos de em tudo tocarmos corretamente. E com instância vos exorto a que o façais, para que o mais depressa vocês sejam instituídos. Olha, que coisa interessante. Então, ele vai finalizar a carta e relembrar algumas coisas, fazer esses comentários que são pertinentes para a nossa vida. E ele começa a mostrar que nós, que estamos vendo agora, e aos leitores a quem ele escreveu, lembra? Para quem que o escritor de Hebreus escreveu? Para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que por conta da perseguição do Império Romano retornaram ao judaísmo. E ele vai mostrar a supremacia, a proeminência de Jesus, a superioridade de Jesus. E agora, finalizando, ele mostra isso. Olha, preste obediência. Vocês que têm a fé, demonstrem fé através de uma vida de obediência aos líderes de vocês. E ele mostra isso no versículos 17 ao 19, né? Então, acompanhando o que o escritor diz, ele começa: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Olha aí, obedecer e submeter. Então, ele está dizendo que os líderes que Deus colocou na igreja têm autoridade sobre nós, certo?
certo? Não quer dizer que eles mandam em nós. O autor aqui está escrevendo, subentendendo que esses líderes realmente foram colocados por Deus. E se os líderes foram colocados por Deus, eles vão fazer o que Deus pediu. Agora, o que acontece muito hoje, né, que a gente sempre fala, e a própria Bíblia fala sobre os falsos líderes, os falsos mestres. Pessoas que querem ter a primazia, querem ter a proeminência, querem aparecer e gostam de ostentar cargo, e aí querem ser pastor, querem ser líder, né? E querem manipular o seu rebanho, os seus liderados, aí querem mandar, fazer coisas erradas. Aí não, né? Aí a gente lembra do que Pedro disse: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Quando a liderança de alguém não condiz com a palavra de Deus, deve prevalecer a nossa obediência à palavra de Deus. Agora, a gente não pode pegar esse texto isolado e falar: não vamos submeter a homem nenhum, quem manda em mim é Deus e é Jesus, né? Se realmente Deus e Jesus mandam em você, você vai obedecer o que ele diz, obedecer a liderança. E o autor aqui está dizendo isso: obedeçam aos vossos líderes, aos seus líderes, e se submetam à autoridade deles. O autor está dizendo que esses líderes têm autoridade sobre nós, e tendo autoridade, compete a nós obedecer e submeter. Lembra? Submissão é estar debaixo de uma missão. E o autor mostra por que a gente deve obedecer e se submeter. Obedeçam aos nossos líderes, submetam a autoridade deles. Aí ele diz: porque eles cuidam de vocês. Olha, por que a gente deve obedecer? Porque eles estão cuidando de nós. Então, uma das tarefas dos nossos líderes é cuidar de nós, cuidar do nosso bem-estar espiritual, cuidar do nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. O autor está dizendo isso. E ele ainda diz mais, olha. Ele ainda mostra aqui a complexidade e a responsabilidade que os líderes têm sobre nós. Ele termina dizendo: como quem deve prestar contas. Os nossos líderes, quando chegar lá no céu, vão prestar contas a Deus sobre a liderança deles sobre a nossa vida. Então, é um peso. Olha aí, o líder, ele tem esse peso de cuidar do seu rebanho e ainda lembrar que vai prestar conta. É uma grande responsabilidade. Por isso que eles precisam das nossas orações, como o autor vai falar isso, né? Então, não é obediência fortuita sem motivo. Tem motivo, certo? Eles estão aqui, se eles pedem alguma coisa, às vezes a gente não concorda, mas temos que lembrar: eles estão pensando no meu bem, no nosso bem. Eles estão aqui para que eu me desenvolva, para que eu cresça. E olha, eles vão ter que prestar conta a Deus. Se eles fizerem alguma coisa errada, vão se ver com Deus, né? Ai daquele que tem que se ver com Deus, né? Então ele continua: eles cuidam de vocês como devem prestar contas. E continua: obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então, gente, presta atenção. O líder já tem esse peso de cuidar dos outros. Somos nós. O líder já tem esse peso de ter que prestar contas a Deus. E o autor está dizendo: não faça com que o trabalho dele seja mais pesado. Como que a gente faz para que o trabalho dele seja mais pesado? Quando a gente para de obedecer. Por isso ele está dizendo: obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então o líder fica alegre quando ele está fazendo a vontade de Deus, está orientando o rebanho, e o rebanho percebe isso e obedece. Isso tira um pouco do peso das costas deles e ainda traz alegria, como diz o texto, né? Traz alegria e não peso. Ele continua: pois isso não seria proveitoso para vocês. Ele está dizendo: se vocês não obedecem,
tem proveito nenhum para vocês. Tá? Então a gente deve lembrar dos nossos líderes. Orar, respeitar, honrar. Né? Isso, mais uma vez, não quer dizer que a gente tem que concordar, nós somos sujeitos a discordar. A gente pode discordar, mas vamos lá. Né? Agora, quando o líder está fora da palavra, ele fala, olha, infelizmente isso eu não vou poder obedecer. Né? Eu já tive alguns embates com o meu primeiro pastor, e alguma vez cheguei, irmão, me chamava de irmão Carlinho e tal. Eu falava, pastor, infelizmente isso aí eu não vou poder fazer. Porque isso aí está contra a palavra de Deus, né? Sou meu pastor, mas ó, isso aqui, vou deixar bem claro, eu vou obedecer. Uma vez ele falou para eu parar de estudar a Bíblia no seminário. Eu falei, pastor, olha, enquanto o seminário não estiver realmente ensinando a Bíblia, eu vou estudar. Infelizmente nisso eu não posso te obedecer. Deixei bem claro para ele. Né? E graças a Deus que eu não parei de estudar. Né? Então, mas é importante, se os nossos líderes estão fazendo a vontade de Deus, estão trabalhando de acordo com a palavra de Deus, compete a gente obedecer e ajudá-los, orar por eles. Né? Então, esses dois versículos, 3, né? É o 17, 18 e 19. Então, primeiramente, qual deve ser a nossa postura para com os nossos líderes? Obedecer, submeter e não tornar o trabalho deles pesado. Aí o autor chega no versículo 18. Orem por nós. Nós líderes. Os líderes precisam das nossas orações. A gente esquece disso, né? Às vezes a gente ora pelos enfermos, oremos pelos nossos líderes. Né? Tem coisa que a gente às vezes cobra dos nossos líderes, mas a gente não faz. O meu líder, meu pastor não vai me visitar. O meu líder, meu pastor não liga para mim. E a gente vai visitar eles, vai ligar por eles. São seres humanos também que precisam do nosso apoio, das nossas orações, da nossa visita, né? Da nossa compreensão. E o autor fala isso, né? Orem por nós. E ele diz, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, líder tem que ter isso, gente, uma consciência limpa. Paulo é bem claro, ele sempre fala assim, olha, eu procuro sempre ter minha consciência limpa perante Deus e perante os homens. Isso é importante, ter consciência limpa. Alguém já disse que quem tem consciência limpa, né, vai dormir tranquilo e não vai afundar o travesseiro, né? Porque a cabeça não está pesada. Tranquilo, em paz. E o autor fala assim, estamos certo de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa. Então, o verdadeiro líder é aquele que não vive aí em escândalo. Né? Tem uns aí que, misericórdia, né? Estão sendo procurados, aí depois fica arrumando desculpa, esse é o diabo, estamos perseguidos, estamos sendo perseguidos. Às vezes é porque está errado. Não é o diabo, né? É ele mesmo que está dando mau exemplo, certo? Nós temos que entender que existe uma lei e a gente precisa estar debaixo dessa lei. A menos que essa lei esteja contrária à palavra de Deus. Aí, mais uma vez, a gente lembra de Pedro. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas, se as leis não ferem a palavra de Deus, a gente tem que obedecer. Um camarada, ore por mim, irmão. O inimigo está bravo comigo porque eu vinha para a igreja, estava atrasado, né? E aí passei no semáforo vermelho em alta velocidade, ganhei uma multa. Não foi o diabo que estava lá no radar, o diabo não era o agente da CET, não era um demônio. E mesmo que fosse o diabo, se você passasse certinho, o diabo não ia te anotar. O diabo lá do agente do CT, nós que erramos. Então, o problema não é o diabo, somos nós. Né? Então, sujeito a isso. Errou, pronto, não fique colocando culpa no diabo. Certo? Fecharam nossas igrejas aqui. Mas por que fechou? É perseguição ou porque você não está dentro da lei? Você não está dentro da lei, se enquadra. Certo? Isso que é importante. E o autor está dizendo, né?
procuramos viver de maneira honrosa em tudo. E ele sintetiza esse bloco no versículo 19. Particularmente recomendo-lhes que oram para que eu lhes seja restituído em breve. Né? Então o autor aqui estava hoje com a dificuldade de encontrar os autores. Orem para que eu seja restituído em breve. À luz desse texto, alguns até acreditam que foi Paulo que escreveu. Paulo estava preso, né? Então a gente não pode tomar esse isolado e achar que realmente Paulo, mas dá a entender que o autor da epístola estava com alguma dificuldade de encontrar os crentes para quem ele escreveu. Então, orem para que eu seja restituído em breve, né? Para que eu lhes seja restituído, para que ela tenha a oportunidade de estar com vocês, certo? Então, esse é o bloco que mostra que a fé expressa-se numa obediência à liderança. Vamos para o nosso momento de adoçar e o nosso momento de contribuir. Você que trouxe a sua oferta, né? Coloca ali na nossa cestinha. Você que está nos ouvindo, você pode abençoar o nosso ministério também com o seu dízimo, a sua oferta. Né? A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix você pode mandar, que hoje a facilidade de enviar os Pix, você não paga taxa. O Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Repetindo, o Pix é o CNPJ, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de nos mandar o comprovante para a gente passar para o tesoureiro e para a nossa contadora, para prestarmos contas aí nas nossas assembleias mensais, certo? Bom, depois desse bloco do versículo 17 a 19, que o autor fala sobre obediência à liderança, agora o versículo 20 a 21, ele vai falar sobre a obediência a Cristo. Diácono João, dá para ler versículo 20 e 21 de Hebreus 13? Ora, o Deus da paz que tornou a trazer entre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vós aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que os agrada. É agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Isso. Veja que nesses dois versículos o autor enaltece a pessoa de Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. Né? E ele começa rotulando Deus como Deus da paz. Isso é importante por quê? Porque aquelas pessoas estavam sofrendo perseguição. Ele está dizendo, nós servimos a um Deus da paz. E no momento certo ele vai instituir a paz. Ele começa, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, ele vem trabalhando muito essa questão da aliança eterna que foi introduzida e estabelecida pelo sacrifício de Jesus, um sacrifício eterno que trouxe benefícios eternos e que trouxe uma aliança eterna. Então, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus. Amém. O grande pastor das ovelhas. Ele está dizendo, lembrem-se, o Senhor Jesus, ele morreu, mas Deus trouxe de volta dentre os mortos. E uma coisa interessante, se Jesus tivesse apenas ressuscitado, teria sido um milagre como aconteceu com outras pessoas. Qual seria a diferença de ressuscitar Jesus se Lázaro havia sido ressuscitado, o filho da viúva de Naim havia sido ressuscitado, a filha de Jairo, né? Lá no Antigo Testamento pessoas foram ressuscitadas, mas qual é a diferença?
da ressurreição dessas pessoas e da ressurreição de Jesus? Pensem um pouco e respondam. Jesus passou por várias provas, por várias etapas, né? Para hoje em dia seria problemas, dificuldades, mas Jesus sempre ali passou por tudo, mesmo com dor, sofrendo, ele pregou a minha palavra o tempo todo. Eu acho que foi a questão do motivo. Motivo? A morte de Jesus. Essa é a diferença. Não foi por doença, nem os outros foram. Dele teve um motivo, foi a crente até a Maranhão falou. Então, ouvimos aí duas respostas que são corretas também. Mas, além disso, tem algo Ele é o que. primogênito dentre os mortos, é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorioso. Aí tá, o primogênito dentro. Mas por que o primogênito se teve gente que ressuscitou antes? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou e não morreu mais. Teve um corpo glorificado. Mas por que ele é primogênito? Primeiro, então quer dizer que vão ter outros? Sim, vós. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, 1 Coríntios 15. No arrebatamento, quem morreu em Cristo vai ressuscitar com o corpo glorificado, certo? Mas Então, ele ainda foi o principal porque teve o amor, né? o principal aqui é que ele ressuscitou e não morreu mais. Ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Lázaro morreu, ressuscitou, morreu de novo. O filho da viúva de Naim, morreu, ressuscitou, morreu de novo. A filha de Jairo morreu, ressuscitou, morreu de novo. Os antigos lá do Antigo Testamento morreu, ressuscitaram, morreu de novo. Jesus morreu e está vivo. Amém. Nós, se morrermos no arrebatamento, vamos ressuscitar, vamos se juntar a Jesus com o corpo glorificado, não vamos morrer mais. Amém. E o escritor está enaltecendo isso. Olha, o Senhor que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo, Jesus voltou porque Deus o trouxe de volta. Amém. E Paulo deixa bem claro que se Cristo não tivesse ressuscitado, ele fala que vã seria a nossa pregação. A obra da nossa salvação não estaria completa. Certo? Mas ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu para pagar os nossos pecados e nos ressuscitou para garantir para a gente vida eterna e morada no céu. Amém. É isso. E o autor vem enaltecer isso. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor. E ele fala que ele é o grande pastor das ovelhas. Nós temos os nossos pastores aqui, mas o nosso grande pastor é Jesus. O apóstolo Pedro também fala isso em 1 Pedro 5, né? De 1 a 5. Ele termina lá, olha, rogo-vos aos presbíteros como eu, apacentar o rebanho de Deus. E no final ele fala assim, quando o Supremo Pastor se manifestar, receberemos dele a inacessível coroa de glória. Supremo Pastor. E aqui o autor fala que é o nosso grande pastor, pastor das almas, né? Das ovelhas. E está dizendo, ó, os aperfeiçoe em todo o bem. Jesus nos aperfeiçoa em todo o bem. Mas para quê? Para fazer a vontade dele. Até para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa da ajuda dele. Por isso que a gente canta aquela música, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Até para fazer a vontade de Deus, a gente precisa da ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Mais uma vez ele fala isso, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A glória a Jesus. Né? Ele precisa, não é que ele precisa, né? Nós é que precisamos disso. Ele não precisa da nossa glória, mas ele merece a nossa glória. Porque ele tem isso. É a primazia dele, certo? Então,
Depois o autor falar sobre a nossa obediência à liderança e agora a obediência a Cristo. No versículo 22 a 25 ele volta a falar sobre a obediência à palavra. Vamos lá, versículo 22 ao versículo 25, lê para a gente, Diácono Adelson. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saiba que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-lo na companhia dele. Saúdo todos os seus líderes, bem com todos os santos. Os tais da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Isso, até agora ele começa, né? Dizendo aqui, ó, irmãos, peço que suportem a minha palavra. O autor está dizendo, né? E a palavra dele nada mais é do que a palavra de Deus. Ele não está escrevendo nada dele, está escrevendo a palavra de Deus. Está dizendo também para a gente suportar a palavra de Deus. E ele fala que essa palavra é uma palavra de exortação. Quando a gente pensa em exortação, a primeira coisa que vem na nossa mente é lapada, né? E a ideia de exortação é muito mais do que isso, é conselho. E às vezes o conselho vem em forma de correção, porque quer o nosso bem. Ele está dizendo suporte, né? Essa palavra de exortação. E ele fala, na verdade o que eu escrevi é pouco. Meu Deus, né? Se o que ele escreveu foi pouco e a gente levou 6 meses para aprender, imagine se ele tivesse escrito mais. Mas na realidade, diante de tudo que a gente precisa saber, de tudo que Jesus fez, o que ele escreveu foi pouco mesmo. Resumiu em 13 capítulos a vida toda de Jesus, desde o Antigo Testamento. Pouco. Ele fala, eu escrevi isso de maneira resumida, né? Mas, mesmo de maneira resumida, tem tanta coisa que a gente aprendeu, que a gente ainda precisa aprender. Porque, como diz a palavra de Deus, ela se renova. E esse próprio texto aqui, lá no capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? A palavra de Deus é viva, mais penetrante como espada de 2 gumes. Ela penetra, ela trabalha no nosso interior. E o autor está dizendo, né? Olha, eu escrevi de forma resumida essa palavra de exortação. E aí no 23 ele diz, quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então, mais uma vez, algumas pessoas aqui acreditam ter sido o apóstolo Paulo que escreveu, porque cita Timóteo. E depois ele fala aqui os da Itália, de Roma, porque Paulo, né, chegou lá em Roma. Mas sabemos também que Pedro foi lá. Mas ele está dizendo aqui, ó, que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então, lembra o que o autor está dizendo, olha, eu queria esta liberdade para ver vocês ser restituídos. E aqui ele está dizendo, ó, Timóteo também foi posto em liberdade, né? E, se for possível, vou me juntar a ele e vou visitar vocês. Certo? E aí ele chega agora fazendo o que a gente chama da nossa bênção apostólica, né? Isso também tem um título em teologia que chama-se doxologia, né? As bênçãos finais, a Deus a honra. Saudem a todos os líderes. Então está dizendo, todos os líderes que tem na igreja. Saúde a eles. E a todos os santos. Está mandando saudação. Os da Itália lhes enviam saudação. Os crentes lá de Roma que haviam se convertido estão mandando saudação para esses leitores da epístola aos Hebreus. E ele, no versículo 25, a graça seja com todos vocês. Né? Então, fazendo isso, o escritor termina. E olhando aqui a nossa apostila, a nossa última frase. Por fim, o escritor exorta-nos a suportar a presente palavra no versículo 22. Como ele disse, né, uma palavra de exortação. Virando a página da nossa conclusão pessoal, aqui na página 72,
terminando, né, o nosso estudo. Vamos pensar agora o que a gente vai estudar. Aqui a nossa conclusão. Que quadro belo nos foi apresentado pelo autor de Hebreus, nessa epístola maravilhosa e cheia de mistério, né? E nós desvendamos algum desses mistérios. Somos exortados a refletir sobre a superioridade de Cristo, seu ministério superior, andar pela fé, confiados em suas credenciais, nas credenciais de Jesus. E alguma delas está aqui, como nosso grande e eterno sumo sacerdote. Aquela música, leva-me à sala do trono, né? O nosso eterno e sumo sacerdote. Eis um resumo adequado para a carta inteira. Olha lá, qual seria o resumo? Obedecer a Jesus Cristo, a Bíblia e aos que Deus colocou sobre nós, os líderes. Fazer isso como nosso insuperável, incomparável modo de vida depois do sacrifício é vida superior. Então Jesus já fez o sacrifício, a gente não precisa de sacrifício nenhum, só precisamos obedecer ao que Deus deixou registrado aqui na palavra. Certo? Então, pela misericórdia de Deus e pela graça dele, finalizamos aqui a nossa epístola aos Hebreus, com 74 páginas, é isso, né? 74, porque tem aqui a biografia e biografia. Domingo que vem, gente, né? Lembrando aqui, ó, o nosso calendário para a semana. De segunda a sexta temos oração aqui, das 8 às 9 com a irmã Marlene, né? Quarta-feira, às 20 horas, temos nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Sexta-feira, às 20 horas, temos um pequeno grupo Transformados pela Graça aqui na casa do Diácono Adelso. Você que está nos ouvindo, se quiser participar, fazemos convite a você a ser bem recebido. Aqui na rua José Alves do Nascimento, número 202, Fundos, o bairro do Jardim Rádio Clube. Próximo aqui o Colégio Francisco Meira e a Policlínica do Rádio Clube. No sábado, gente, não esqueçam, sábado agora, dia 4 de maio, às 19h30, primeiro culto de aniversário, 43 anos de existência da Igreja Batista Ebenezer. Então venha comemorar conosco, não falte vocês aí, convide seus amigos, parentes, aquelas pessoas que já passaram por aqui. Estará conosco uma parte da Igreja Batista do Horto e uma parte do Ministério Arden, que é anunciando o reino de Deus entre as nações. Pregará o pastor Daniel, que é o pastor do Ministério Arden, vai estar o grupo de lá também. E no domingo, próximo domingo, não teremos escola bíblica dominical, tá, gente? Vocês vão descansar, porque vai ter culto sábado à noite, né? E aí, a gente preparando aqui para festividades. E no domingo à noite, às 18 horas, o nosso segundo culto de aniversário da igreja, aqui com a igreja local, e aquelas pessoas que puderem estar conosco. Teremos também a celebração da Ceia do Senhor. Então, anote aí, 4 e 5 de maio, nossa programação de 43 anos da Igreja Batista Ebenezer. 43 anos se importando com você, tá bom? Oremos. Querido Deus, obrigado, não apenas pelo encerramento dessa aula, mas pelo encerramento desse estudo da Epístola aos Hebreus. Que agradecemos por esse grupo que não faltou desde o início, né? E chegou até o final, com certeza aprendendo um pouco mais, vão continuar aprendendo. O Senhor continua derramando bênçãos sem medida na vida deles. Leva-nos agora para os nossos lares, nos protege, nos dê um dia maravilhoso, nos traz de volta para o culto à noite, nos dê um culto também abençoado, marcado pela Tua presença. Nós pedimos isso agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se porta com você. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite.